Ó, vamos lá? Vamos. O homem espiritual não pode ser entendido pelo homem natural. Não, não pode. Não pode. É o que Paulo diz, né? É. E qualquer um que entenda o Evangelho saiba que o homem espiritual não será jamais compreendido pela lógica natural. Pela lógica natural. Não é, não é. Eu Pois vejo é. aqui, eu prego, ensino. Quem tem o Evangelho entende tudo. Quem não tem, cara, parece que você está falando ao contrário. Exatamente. Não entendem nada. É disco rodando ao É contrário. cegueira mesmo. É. E aí? Pois as coisas que ele diz, né, e vê, só se discernem Espiritualmente, então como é que você vai compreender o olhar do Evangelho se você é carnal ou se você nem nasceu de novo? Eu estou falando uma língua de marcianos para você. Sim, Caião. Entendimento espiritual é ver as coisas com a mente de Cristo, que é o ethos, o conteúdo do Evangelho da graça de Deus. Isso é porque nesse texto eu estou explicando o que é que Paulo chamava de entendimento espiritual. E entendimento espiritual decorre do fato de que você optou por olhar a vida a partir do olhar do Evangelho. É esse olhar que te dá entendimento espiritual. Esse é um texto que todo mundo deveria ler e meditar nele. Pode continuar. Que é o ethos, o conteúdo do Evangelho da graça de Deus. Quando alguém passa a olhar a vida, a si mesmo, ao mundo, ao próximo e todo o universo que ele discerne com esse olhar, então é porque o entendimento espiritual o possuiu. Do contrário, nunca. É. E aí? Além disso, o entendimento obedece a uma única lógica, a do amor. Claro, se você não ama, não tem chance de haver entendimento espiritual para você jamais. Lindo. Jamais o Evangelho vai ser compreendido por você. É. Jamais você terá entendimento espiritual, porque a chave do entendimento espiritual é o amor que atua na verdade. E aí se não houver isso, se não houver amor, nada aproveitará. É isso. Então, brother. Pois então, a única lógica do amor que se manifesta aos homens como graça. Como graça. Portanto, ele obedece à lógica da loucura. É a loucura do Evangelho, que não é aceita pelo mundo. O meu reino não é deste mundo, eles não compreendem mesmo. É uma lógica que está para além do imediato, das lógicas deles. Aí você fica chamado de louco, tratado como louco, e você tem que admitir que para esse estado de coisas o Evangelho é loucura. Olha. É. Que o Evangelho é loucura, finaliza assim. É, o Evangelho é loucura. É isso o aí. Evangelho é só para os loucos do amor, entendeu? Quem não faz parte da loucura do amor de Deus está fora do Evangelho. Infelizmente é assim. É isso aí. O cara fica mordido comigo. Ficam com ódio. Mas o Caio disse que eu não sou cristão porque eu não tenho esse olhar do Evangelho. Não é cristão. Você pode até ser um cristão do cristianismo, mas você não é um cristão de Cristo, nem é um discípulo de Jesus. Isso eu posso te garantir, meu irmão. Sem te mandar para lugar nenhum. Eu posso dizer só que você não está no ethos. Não está na casinha e na cobertura do Evangelho. Não está. Isso eu posso te garantir. Se as escolhas que você faz não são as de Jesus, você não está no caminho. Se o que você chama de verdade não é o que Jesus ensina, você não está no caminho. Se o que você chama de vida é o que o Evangelho chama de morte, você não está no caminho. Infelizmente é assim. Porque o Evangelho é entendimento de Cristo, não é uma religião. Quem acha que pode ser cristão e ser qualquer outra coisa que escolha, é quem é ainda cristão de Constantino, cristão do cristianismo, cristão da religião. Porque o cristão de Cristo, o cristão do Evangelho, o discípulo de Jesus, sabe que o Evangelho não é compartimentalizável. O Evangelho não é um pedaço da equação da nossa vida. O Evangelho tem que ser o todo da nossa vida, ou então Jesus Cristo não é o Senhor. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida?
Qual é a dúvida? Eu tenho que combinar com mais alguém? Sempre foi assim, por que será diferente? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida em nome de Jesus? Eu te imploro, me responde, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Escolha. Escolha quem você serve, escolha seu caminho, mas não é evangelho. A trilha da maioria de vocês não tem nada a ver com Cristo. É aquele tipo de coisa que você vai ouvir Jesus perguntar: de onde é que eu te conheço? Eu nunca te conheci. Ah, mas eu frequentava os teus lugares, eu ia nos teus templos, eu tomava a tua ceia, eu cantava os teus louvores, eu dizia que tu eras o meu Salvador. Eu era contra os demônios que eu elegi. Eu fui em favor das profecias que eu preferi. E eu botei a mão na cabeça dos enfermos que eu achei que, em sendo curados, me exaltariam pelo poder carismático que me daria. Mas o Senhor lhes dirá: eu nunca vos conheci. Vocês andaram longe de mim, continuem, apartem-se de mim. Vocês abraçaram a iniquidade, a inigualabilidade, a falta de equidade, a falta de respeito, a falta de misericórdia, a falta de tolerância. Então apartem-se de mim. Vocês escolheram a vereda de vocês. Qual foi a parte que vocês não entenderam? Qual foi a parte que vocês não entenderam? Só me respondam isso.